Fala galera, muito prazer, bem-vindo ao canal. Eu sou a Mi e eu estou muito contente de poder compartilhar o que eu ando estudando, o que eu ando vendo por aí sobre movimentos e dores corporais. Então, se você é a primeira vez que entra e não me conhece, prazer, eu estou muito contente de poder estar aqui com você. E se você já é meu aluno ou me conhece, também estou muito contente de você estar aqui. Então a intenção desse canal é que eu possa passar exercícios, movimentos, dicas de como você pode se movimentar durante o seu dia, sentindo menos desconforto e deixando o seu corpo mais preparado. Eu sou da área da saúde, então eu sou formada em educação física, eu estudo fisioterapia, tenho algumas formações em medicina oriental. Então, ao longo desse tempo, eu tenho visto que as pessoas sofrem de muitas dores crônicas. E foi por isso que eu pensei e idealizei esse canal. Então, você sabia que muita gente anda na rua ou se movimenta de forma inconsciente? Você já reparou isso? A gente acorda, abre os olhos e começa a fazer as atividades diárias, né? Escovar os dentes, se preparar o café da manhã. Mas em que momento que a gente para e acorda o nosso corpo? Né? Então, quando a gente vai dormir, a nossa mente ela fica funcionando, mas o nosso corpo ele fica estático. E parece que quando a gente abre o olho, continua a mesma coisa. Então, as pessoas andam de forma automática, de forma a se movimentar e só lembram quando elas estão machucadas. Isso acontece com você? Inclusive, escreve aí, ou qualquer dúvida que você tiver, como você vive, quais são os seus costumes, para a gente ter material para poder colocar aqui na página, para poder colocar os vídeos, para poder ajudar cada vez mais quem sente desconforto, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre membros superiores, sobre quem trabalha com a parte laboral. Então, quem digita, quem mexe com artesanato, quem desenha, quem faz cirurgias, então dentista, cirurgiões plásticos ou qualquer tipo de cirurgia, profissões que mexem muito com os braços. Normalmente as pessoas sentem um desconforto ou no cotovelo ou nos punhos. No Ocidente eles chamam de epicondilite, né? Você já ouviu falar? Manda aí, comenta aí, hein? Mas no Oriente a gente não fala de doenças, a gente fala que falta de energia ou de equilíbrio entre o Yang e o Yin. Então tem vários fatores que podem acontecer essas dores, esses desconfortos nos ombros, braços e cotovelos. Eu queria aqui deixar com vocês uma reflexão e até fazer com que vocês comecem a pensar o que causa essas dores. Então, quando fala assim, eu tenho dores por movimento repetitivo. Bom, o que causa uma lesão, que a gente chama de LER, lesão por esforço repetitivo, não é só o fato de vocês ficarem fazendo lá, digitando, ou cozinhando, ou fazendo artesanato. A quantidade de repetições não é o que causa lesão. O que causa lesão, o que causa dor, são vários fatores. Mas principalmente o que você está sentindo enquanto você está fazendo o movimento. Então, quem nunca já está teclando lá bonitinho, aí de repente começa a sentir uma sensação meio esquisita, aí vai dar um enter, tac, 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 dá aquele enter um pouco mais forte que não precisava contrair todo o seu braço para dar enter. Nesses momentos é o que acontece um desconforto. E aí essa lesão ela pode dar uma inflamação no cotovelo. Então, primeira reflexão que eu queria que vocês pensassem aqui comigo é sobre a sensação quando vocês estiverem fazendo algum movimento. Percebe que tem uma ligação? O que a gente sente com o que a gente demonstra no nosso corpo? Muito fácil a gente perceber quando, por exemplo, sei lá, seu chefe está meio bravo, mas aí ele chega no trabalho e você fala, bom dia, ele, bom dia, tipo, você tá vendo o que tá acontecendo ali, ele não tá confortável, né? Já aconteceu isso com você? E ele fala, não, tá tudo bem comigo. Cara, não tá, o seu corpo tá expressando tudo. É a mesma coisa que acontece com a gente. Então, para a gente poder sair de uma forma automática, de uma forma onde a gente faz as coisas
de uma maneira inconsciente, a gente precisa prestar atenção primeiro no que a gente está sentindo. Então, se você sente um desconforto, uma dor crônica, vamos começar a pensar em levar atenção, em perceber como você está, como está seu estado interno. O corpo, ele só demonstra o seu estado interno. Ele fica o tempo todo mostrando o que você está sentindo. Se você perceber como está seu corpo, você começa a perceber como está sua mente. E aí, ao perceber, você consegue mudar. O problema é quando a gente não percebe, quando a gente deixa as coisas no automático, a gente não consegue nem mudar, porque a gente não está vendo, não é mesmo? Então, eu queria deixar aqui com vocês, primeira dica, ou primeira reflexão, ou primeiro bate-papo é vocês pensarem, sentirem quando vocês estão com um desconforto no corpo, com alguma dor no corpo, o que vocês estão sentindo? O seu corpo está inquieto? A sua sensação é de tranquilidade ou de inquietação? O que seu corpo está expressando? Você está tenso? Você está fechado? Você está duro? Começa a perceber, usa a percepção para entender como o teu corpo está. Então é a primeira dica que eu quero te dar para que você diminua as suas dores antes de fazer qualquer atividade, antes de fazer qualquer movimento. A segunda dica são movimentos. O corpo precisa de movimento. O mundo, se você reparar, ele é dinâmico. Tudo acontece o tempo todo. O tempo todo estão acontecendo mudanças, o tempo todo estão acontecendo coisas. E o seu dia também é dinâmico. Se você reparar, você acorda e você programa um monte de coisa na cabeça, mas muitas vezes, se não todas as vezes, o que acontece não foi o que você programou. Então, o seu dia também é dinâmico. As coisas vão acontecendo, as coisas não param. Logo, o seu corpo também é dinâmico, você é dinâmico. Então, quanto mais você se movimentar, quanto mais você der movimento para o corpo, movimento para a sua vida, mais você vai andar com o fluxo da vida, com o fluxo dinâmico. Então, quanto mais parado tiver o seu corpo, menos você vai estar com naturalidade, menos você vai sentir natural no seu ambiente. Então, uma dica, segunda dica, depois de prestar atenção no seu corpo, é movimente-se. Faça movimentos em que você sinta que você está fluindo, que o seu corpo está se mexendo, que você está de uma forma dinâmica no seu dia. Movimente-se. Quem trabalha com laboral, no escritório, ou artesanato, fica muito tempo sentado, fica muito tempo parado. E tudo bem, né? A profissão exige. Mas crie hábitos para que você possa levantar, para que você possa caminhar, hábitos diários, hábitos que você não esqueça, que tornem, faça parte da sua vida, que você movimente seu corpo. Ao se movimentar, o seu nível de dor vai diminuir extremamente, eu te garanto. Começa a se movimentar que você vai ver que você vai sentir muito menos desconforto no seu corpo, certo? E eu quero te passar alguns movimentos na parte superior para que você possa fazer, para que isso vire uma rotina, tá bom? Então, pouco tempo você precisa para fazer esses movimentos e vem comigo, presta atenção, eu quero que você não torne isso automático. Eu quero que você dê movimentos, não existe movimento certo, movimento errado, existe um movimento. Quanto mais você se mexer ou se movimentar, mais você vai se abrir para novos movimentos, mais você vai ter criatividade para fazer outras coisas. Então, o que eu quero que você preste atenção agora nesses movimentos que eu vou fazer no básico, que serão as articulações que a gente vai trabalhar, e o quanto movimento você pode inventar, você pode fazer coisas que você se sente confortável, que o seu corpo está pedindo. Preste atenção, ouça ele e faça esses movimentos livremente, tá bom? Então, para quem trabalha com artesanato, laboral, digita muito, para evitar essas dores nos braços, no cotovelo, essas epicondilite, tudo que é it, a gente vai fazer um aquecimento através de movimentos. Quais são as articulações que a gente usa? Ombro, cotovelo, punhos e dedos.
Então a gente tem que movimentar essas articulações antes de fazer qualquer atividade. Como a gente movimenta? Começa a prestar atenção se seus dedos eles conseguem descer sem ser isolado, né? Então dedão, próximo dedo, médio, indicador, dedinho, dedinho, indicador. Não é indicador, é isso, né? Então vamos lá de novo, hein? Dedão, indicador, médio, anelar, dedinho. Dedinho, anelar, médio, indicador, dedão. É bom que aí você já vai aprendendo, a gente não esquece, hein? Então você começa a fazer esses movimentos com os dedos cada vez mais rápido para a gente não perder essa coordenação. Porque com o tempo a gente pode esquecer e perder essa coordenação. Então a gente aquece os nossos dedos. Aquecer os nossos dedos, a gente pode fazer um bate-dedão, ó. Bate-dedão, bate-dedão. Isso. Começa a colocar consciência nessas articulações e nesses músculos. Aê. Sentiu que aqueceu, sentiu que acordou os dedos? Abre e fecha as mãos. Presta atenção. Olha para suas mãos, olha para o que você está fazendo. Fica presente. Sentiu que aqueceu? Mexe os punhos. Quais são os movimentos dos punhos que eu tenho? Quais são as possibilidades de movimento? Para cima e para baixo? Fechado e aberto? Movimento de rotação? Explora os movimentos. Um pode ir para um lado, o outro pode ir para o outro. Explora os movimentos, coloca presença, coloca energia nas suas mãos. Próxima articulação, cotovelo. Quais são os movimentos do cotovelo que eu consigo fazer? Flexão, aberta, flexão para cima, movimento de rotação para o outro lado. Vai acordando o seu cotovelo, olha para ele, põe energia nele. Percebe ele, percebe se tem alguma coisa diferente entre um e entre o outro, se tem algum estalo diferente. Aquece essa articulação. Quanto tempo? Quanto tempo você achar que aqueceu, que foi o suficiente? Brinca. Brinca com os movimentos. Aqui a gente já está incluindo mãos, punhos, cotovelos. Brinca com ele. Sentiu que está quente? Qual é a próxima articulação que a gente vai aquecer? Que a gente vai se movimentar? Ombros. O que o ombro pode fazer? Eu posso abrir, fechar. Eu posso rodar ele para trás. Posso rodar ele para frente. Eu não preciso de muitas repetições, eu preciso de movimento. Eu preciso que ele aqueça. Eu posso intercalar um ombro, o outro, ou eu posso fazer eles juntos. Explora, não tem certo, não tem errado. Explora, o corpo gosta de movimento, ele agradece. Aliás, afinal de contas, durante o dia você faz movimentos, né? Você não para, você anda, você se apressa, você digita, você cozinha, você lava a louça. Nessa pandemia, o que mais a gente faz com o corpo? A gente varre, usa a vassoura, todos esses movimentos que exigem os membros superiores. Então, já estou sentindo o meu corpo diferente. Percebe a sensação quando você aquece cada articulação? Lembra, eu não quero colocar uma sequência onde você faz um, depois você faz o outro com uma regrinha. Eu quero que você comece a prestar atenção de como o movimento articular, como o movimento do corpo pode fazer bem para a sua vida, fazer bem para os seus dias. O nosso corpo, ele tem uma característica, que é movimento. Mas o porquê que movimentar é bom? A gente tem uma produção de colágeno no nosso corpo
que chega um certo tempo, fisiologicamente, que esse colágeno ele para de produzir tantos colágenos. Só que, conforme a gente vai se movimentando mais as nossas articulações, o nosso corpo, a gente aumenta de novo a produção de colágeno. E o que o colágeno faz? O colágeno ele é responsável por manter os nossos músculos, as nossas articulações flexível, com mobilidade. Ele hidrata o nosso corpo. Quanto menos colágeno, mais duro. Quanto mais colágeno, mais flexível, mais conforto o corpo se mexe. Então, conforme você vai se movimentando, você produz mais colágeno e a sua qualidade de vida melhora. As suas dores diminuem. Porque o que são dores? Você não consegue mexer, tá duro, tá uma coisa tensa. Aí eu fico travada, o meu corpo ele não se mexe tão bem, ele não tem essa malemolência. Ele tá mais viscoso, ele tá mais duro. Então, quanto mais colágeno estiver na sua vida, mais movimentação. E como é que produz o colágeno? Se movimentando. Então, o corpo é extremamente inteligente, né? Ele foi feito para se movimentar, e se você para de se movimentar, você para de produzir o que faz ele se movimentar. Então, façam testes ou experiências no seu dia se movimentando. Então, não precisa ser uma atividade específica. Agora eu tenho que fazer exercício físico porque a Mi está pedindo exercício físico. Eu não estou falando de exercício físico específico, eu não estou falando de um esporte específico. Lógico que, se depender de mim, se você um dia for meu aluno, se você já é meu aluno, eu vou te levar para os esportes mais diversos, né? Porque quem me conhece sabe que eu vou fazendo de um pouco com tudo, né? Ou melhor, de tudo um pouco. Mas eu estou falando de movimentos, de você levantar, de você caminhar na sua casa, de você mexer as suas articulações, de mexer o seu corpo, de preparar seu corpo para o dia. Então, eu te convido que você acompanhe esse canal, que a gente vai falar muito sobre exercícios e sobre trabalho de mente e corpo para que você leve essa consciência para o seu dia, para que você mude a maneira como você pensa sobre o movimento, sobre exercício, para que a gente possa agora tratar nosso corpo com carinho, com gentileza e com o que ele mais gosta, que é movimento, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura, é um prazer enorme assim, estar aqui com vocês. E o que eu puder ajudar e compartilhar, tamo junto, tá bom? Valeu, obrigada e até a próxima.